Você já parou para pensar onde está Elias neste exato momento? A Bíblia afirma que ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Mas o que pouca gente sabe é que Elias vai voltar. E o seu retorno está diretamente ligado aos últimos dias da humanidade. Você está preparado para isso? Será que Elias já está atuando entre nós, cumprindo um papel profético nos bastidores da história? Ou será que ainda há um evento surpreendente prestes a acontecer diante dos nossos olhos? Neste vídeo, você vai entender por que Elias não morreu, qual é o propósito divino por trás disso e o que a palavra de Deus revela sobre seu reaparecimento nos tempos finais. Essa mensagem não é só sobre curiosidade profética, é um alerta espiritual urgente. Assista até o final e descubra como essa profecia impacta diretamente a sua vida, sua fé e sua preparação para o que está por vir. Porque se Elias vai voltar, é sinal de que o tempo está se esgotando. A Bíblia, em 2 Reis, capítulo 2, relata um dos momentos mais sobrenaturais de toda a história da humanidade. Elias, o profeta de fogo, o homem que enfrentou reis, falsos profetas e multidões idólatras, foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Kings 2:11. Essa cena não foi simbólica. Ela foi literal, presenciada por Eliseu, que viu seu mestre desaparecer diante dos seus olhos. E é aqui que tudo começa a se conectar. Elias foi um dos únicos homens que não experimentaram a morte física. Por quê? Por que Deus escolheu poupá-lo desse destino comum a todos os seres humanos? O que ele estava planejando ao manter Elias vivo? Ou, melhor dizendo, guardado até os tempos do fim? A resposta começa a ganhar forma em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Ali está registrada uma profecia que muitos conhecem, mas poucos compreendem em profundidade. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui não se fala de metáfora, nem de figura de linguagem. A profecia é direta, clara e poderosa. O retorno de Elias está vinculado a um momento específico, o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, o fim dos tempos. Mas por que Elias? Porque ele representa uma figura de restauração. O texto continua dizendo que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Isso fala de arrependimento, de reconciliação, de preparação espiritual. Antes que o juízo venha, Deus envia uma voz que clama para que o povo volte ao caminho. E essa voz, segundo as Escrituras, será novamente Elias. Mas aí vem uma pergunta: e João Batista? Jesus não disse que ele era o Elias que havia de vir? Sim, em parte. João Batista veio no espírito e no poder de Elias, como o próprio anjo declarou a Zacarias. Lucas 1:17. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, chamando o povo ao arrependimento e denunciando o pecado com ousadia. Mas o próprio João declarou que ele não era Elias. João 1:21. E mais. A profecia de Malaquias aponta para um evento que antecede o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, a segunda vinda de Cristo. João cumpriu um papel parcial, um prenúncio. Mas há uma missão futura, escatológica, que ainda aguarda o verdadeiro Elias. E é essa missão que está prestes a se manifestar no mundo, diante da geração que verá o fim de todas as coisas. Agora vamos ao livro de Apocalipse. No capítulo 11, encontramos uma profecia que desafia os estudiosos há séculos. As duas testemunhas. 2 homens enviados por Deus que profetizarão por 1260 dias, revestidos de poder e autoridade. Eles terão poder para fechar o céu, para ferir a terra com pragas e para fazer fogo sair de suas bocas contra seus inimigos. Quem se levanta contra eles morre. Agora ouça com atenção. Essas descrições batem com o ministério de Elias. Ele fechou o céu por 3 anos e meio. Ele invocou o fogo do céu. Ele confrontou reis e multidões. E mais, ele nunca morreu. Muitos teólogos creem que Elias será uma dessas 2 testemunhas. A outra possivelmente seja Moisés, que representa a lei, assim como Elias representa os profetas. Os 2 aparecem juntos no Monte da Transfiguração com Jesus.
e agora, juntos novamente, para confrontar o anticristo nos últimos dias. Pode parecer ousado dizer isso, mas biblicamente faz total sentido. Elias pode estar prestes a pisar novamente na terra. Mas onde exatamente está Elias agora? O texto bíblico diz que ele foi levado ao céu. Isso pode significar a presença gloriosa de Deus, mas não necessariamente o céu definitivo, onde já reina a eternidade. O que sabemos com clareza é: Elias está vivo. Ele não passou pela morte. Ele está guardado por Deus, reservado para um tempo específico. Ele não reapareceu em nenhum outro momento histórico desde sua ascensão. Isso significa que sua missão ainda está pendente. E se o mundo está se aproximando do grande e terrível dia do Senhor, então o tempo do retorno de Elias também está se aproximando. Isso deveria acender um alerta dentro de cada um de nós. Não estamos lidando apenas com profecia antiga. Estamos lidando com sinais vivos da iminência do fim. Mas o que tudo isso revela sobre o tempo que estamos vivendo? Revela que o relógio profético está correndo. O retorno de Elias é mais um sinal de que o fim está próximo. As guerras, os rumores de guerras, os desastres, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, a apostasia, tudo isso já está diante dos nossos olhos. Elias é uma espécie de termômetro espiritual. Se ele está prestes a voltar, é porque o juízo está próximo. Ele não volta para entreter, ele volta para confrontar, para preparar, para sacudir a humanidade e alertar que o Messias está voltando. A mensagem de Elias é dura, direta, incômoda, mas necessária, porque ela nos chama ao arrependimento e à decisão. E é exatamente por isso que a sua preparação espiritual precisa começar agora. Você não pode mais viver na superficialidade. Não dá mais para ficar brincando de ser cristão. A volta de Elias nos mostra que o tempo da graça está chegando ao fim e que Deus está enviando seus últimos mensageiros para despertar os que ainda dormem. É hora de vigiar, é hora de orar, é hora de buscar santidade, de perdoar, de amar, de evangelizar, de se reconectar com Deus de todo o coração. A mensagem de Elias é uma convocação à restauração da verdadeira fé, aquela que rompe com o mundo, que vive em sacrifício, que clama pela presença de Deus. E essa fé precisa arder dentro de você como um fogo que não se apaga. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito de Deus está tocando no seu coração. Elias foi levado por uma carruagem de fogo, mas ele vai voltar. E quando isso acontecer, será um sinal de que os últimos capítulos da humanidade estão sendo escritos. A pergunta que fica é: você está pronto? Está preparado para ouvir essa voz profética ecoando novamente sobre a terra? Ou você será pego de surpresa, vivendo uma fé morna e adormecida? Não deixe essa mensagem passar como mais um vídeo. Responda ao chamado de Deus agora. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa despertar. E se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar desvendando os mistérios proféticos da Bíblia e te ajudando a se preparar para o que está por vir. O tempo é agora. O relógio está correndo. Elias vai voltar. Prepare-se.